Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. O Centro Espírita Pai José Cambinda, localizado na cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, inicia mais uma palestra com o objetivo de aprendermos os ensinamentos do Cristo em seu Evangelho e ajudarmos com as nossas vibrações todos aqueles que necessitam de um momento de conforto espiritual. Mas seremos também beneficiados pelos Espíritos protetores enviados por Jesus para o nosso alívio e conforto. Vamos à nossa prece de abertura. Ó Pai, Senhor da vida, Senhor do mundo, que nos dá a oportunidade e nos propicia os momentos, às vezes não tão suaves, mas são os momentos que nos levam ao amadurecimento, ao crescimento. Momentos em que refletimos, momentos de eliminar do nosso íntimo todos os preconceitos, orgulho e vaidade, todas as dificuldades que nos impedem o crescimento. Que a sua luz e o seu amor esteja sempre presente em nossos corações. Força para que por nós possamos caminhar e vencer as dificuldades do caminho e nos aproximarmos da morada do Teu reino. Agradecido, Pai, por tudo, e que possamos continuar seguindo as pegadas de Jesus. Porta estreita que um dia atravessaremos para estar mais próximos de Ti. Louvado seja o Teu nome, louvado seja Jesus. Que assim seja. A nossa irmã Mariane nos oferece uma página para reflexão. Vamos ouvi-la. Do livro Pão Nosso, antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio,
aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto ocorre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Receberemos agora o orador da noite, o nosso irmão Guilherme Furusawa, que estará apresentando a palestra sobre o tema Jesus, o maior comunicador que já existiu. Vamos ouvir. E que Jesus o abençoe e o inspire nesse momento. Que assim seja. Boa noite a todos os nossos irmãos de Barra do Piraí, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno da mensagem espírita, da mensagem dos evangelhos. Pedimos a Jesus que nos abençoe nesses instantes e temos a certeza de que muito em breve todos nós poderemos voltar a nos reunir fisicamente, exatamente como nós fazíamos, entreolhando-nos, trabalhando ombreados, lado a lado nas atividades da nossa seara espírita. Eu tenho certeza que muito em breve nós teremos novamente essa grande oportunidade, agora de uma forma diferente, valorizando ainda mais esses pequenos instantes, esses recomeços. O momento ainda nos pede cautela, mas, como eu disse, temos certeza de que muito em breve nós poderemos retornar a nos reunir como fazíamos nas atividades da nossa seara espírita, relembrando a frase de Jesus no Evangelho de João, quando ele teria dito que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo muito que se amam. E é exatamente por nos amarmos tanto que nós estamos nesse momento mantendo o distanciamento, mas temos certeza, como eu disse também, que muito em breve nós poderemos voltar a entreolharmos-nos, a estarmos unidos, a nos abraçarmos, como era comum fazermos, para nós podermos trocar as histórias, trocar não apenas olhares, mas também ajudarmos-nos através da nossa comunicação, através do nosso contato. E como nós sempre o fizemos ao longo desses anos, nós sempre iniciamos o nosso estudo falando daquele que é a luz do mundo, Jesus, o divino guia de toda a humanidade, que nos informam os Espíritos, nos recebeu a todos aqui nesse educandário administrado por Jesus. Ele nos recebeu aqui garantindo que aqui nós receberíamos ou nós encontraríamos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para que nós fôssemos capazes de vencermos e alçar novos voos. Nós, como nós sabemos através dos amigos espirituais, nós não somos daqui. Nós somos viajores cósmicos, somos espíritos e fomos trazidos para cá, para este educandário, porque esse educandário coadunava as suas energias com as nossas necessidades, para que aqui nós progredíssemos e auxiliássemos também no progresso desse educandário. Mas num determinado momento todos nós daqui partiremos, quando nós fôssemos capazes de vencermos-nos, vencendo as nossas más inclinações, as nossas dificuldades morais, nós daqui partiríamos para outros mundos, exatamente como nos ensinava Jesus quando ele dizia que existem muitas moradas na casa do Pai. E nós somos viajores que vamos de morada em morada vencendo-nos. Segundo os Espíritos nos informam, nós estamos ainda muito mais próximos do começo do que do fim, mas estamos na luta. Estamos aqui para ajudarmos-nos no esclarecimento, no apoio, na força, na cooperação. É também nossa tarefa,
nesse educandário divino. E é principalmente quando nós servimos uns aos outros que nós vamos nos vencendo. Quando nós auxiliamos, quando nós compreendemos, quando nós perdoamos, nós vamos lentamente galgando os degraus dos quais nós necessitamos para exatamente estendermos as nossas asas, no sentido figurado, naturalmente, para que nós possamos alçar esses voos tão impressionantes. E Jesus, o divino guia de toda a humanidade, aquele que nos recebeu a todos aqui, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas também das nossas virtudes. Ele nos acompanha, nos auxilia e provê tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós necessitamos na nossa jornada para o nosso progresso, nós recebemos aqui invariavelmente. E quando nós falamos da espécie humana, quando nós falamos de nós, falando agora, nesse momento, apenas do aspecto físico, do aspecto puramente biológico, nós sabemos que a nossa espécie ela tem cerca de 160 mil anos na face da Terra, graças a alguns registros fósseis encontrados que foram datados. A nossa espécie jornadeia por esse território, nesse educandário, há cerca de 160 mil anos. Mas, curiosamente, a nossa espécie ela não era a única espécie de hominídeo que transitava por aqui. Nós tivemos, vamos chamá-los de primos, nós tivemos outros personagens, outros indivíduos, inclusive do gênero Homo, como exemplo, os Homo neanderthalenses, os neandertais, eles conviveram com a nossa espécie durante diversos milênios, mas nós não temos muitos registros. Nós não temos muitos registros exatamente porque registrar a nossa história é algo muito recente. Tem cerca de apenas 6 mil anos que nós começamos a registrar a nossa história. Inclusive, é a partir do momento que nós, através da escrita, passamos a registrar a nossa história, que passa a existir, então, a civilização. Antes disso, as civilizações não existiam na forma como nós as interpretamos. Então, a grande pergunta que nós nos fazemos é uma pergunta que foi feita e ainda é por muitos pesquisadores, historiadores, antropólogos, que tentam compreender exatamente a caminhada do homem até os dias atuais. Repetindo, estou falando apenas do aspecto puramente físico, puramente biológico. Eles não conseguiam compreender como é que a nossa espécie, os Homo sapiens, elas teriam permanecido no planeta enquanto outras espécies, como os neandertais, por exemplo, teriam desaparecido, sendo que os neandertais apresentavam um volume encefálico maior do que o nosso, eram mais robustos, o que teria feito com que nós tivéssemos tido sucesso na face do planeta e eles não. Essa pergunta, durante muito tempo, fez com que as pessoas desenvolvessem diversas teorias, suposições, hipóteses, porque a ciência é feita dessa forma. As hipóteses, então, nós buscamos respondê-las e assim nós vamos lentamente construindo a pequenos passos, nós vamos construindo pequenas respostas. Recentemente, teve um livro que chamou muita atenção no sentido da popularização da ciência, de um personagem judeu chamado Yuval Noah Harari, que ele escreveu uma trilogia cujo título era Uma Breve História da Humanidade. O primeiro livro chama-se Sapiens, e ele traz para a gente ideias acerca dos motivos que levaram ao sucesso da nossa espécie, do Homo sapiens, ter permanecido na Terra em detrimento de outras que desapareceram alguns milênios atrás. Segundo Yuval Harari, a nossa espécie talvez tenha tido mais sucesso que as outras porque nós desenvolvemos algo que as outras espécies não foram capazes de desenvolver, principalmente relacionado à nossa capacidade de comunicação. Nós sabemos que a região do nosso cérebro relacionada à comunicação fica no córtex frontal, e nós desenvolvemos essa região, nós desenvolvemos as regiões da comunicação, da fala, por exemplo, mais do que outras espécies. Quando nós encontramos, através dos registros fósseis, quando nós encontramos grupamentos de Homo sapiens, nós vamos encontrar grandes grupos com 80, com 100, com mais de 100 indivíduos, enquanto, por exemplo, os neandertalenses, os neandertais, eles são registrados em pequenos grupos. Tudo indica que eles não desenvolveram a mesma capacidade de comunicação que nós fomos capazes de desenvolver. E quando nós falamos no aprimoramento da comunicação, porque quando eu falo de comunicação, se comunica
comunicam de muitas formas. Nós nos comunicamos através de sons, nós nos comunicamos através de olhares, nós nos comunicamos através de gestos, mas a comunicação mais refinada, nós, os Homo sapiens, fomos capazes de desenvolvê-la. E talvez tenha sido esse verdadeiramente o grande motivo do sucesso da nossa espécie na face do planeta. Isso porque quando nós nos comunicamos, nós conseguimos nos organizar em grupos. Nós conseguimos, por exemplo, organizar estratégias de caça, estratégias de defesa ou até de ataque. Nós conseguimos verdadeiramente desenvolver, nós conseguimos a organização essencial para que nós pudéssemos viver em coletividade, porque é necessário, para que nós consigamos organizar grandes grupos, é necessário que hajam, então, por exemplo, regras, é necessário que nós desenvolvamos comandos, e assim, então, esse teria sido o motivo pelo qual a nossa espécie teria tido mais sucesso na face da Terra do que nossos primos, chamando assim, né? Os nossos primos mais próximos, os Homo neanderthalenses, que teriam desaparecido há muitos milênios atrás, permanecido nós aqui na face da Terra. A capacidade de comunicação é algo fundamental para que a gente consiga sobreviver, para que a gente consiga permanecer vivendo em sociedade. Nós sabemos que a civilização, nós só começamos a considerar civilização a partir do momento que nós fomos capazes de registrar a nossa história através da escrita. Nós sabemos que os sumérios, assim como os sumérios com a escrita cuneiforme e os egípcios com os hieróglifos, foram os primeiros, então, a registrar, através da escrita, a história. Então, nós sabemos que a história ela se inicia há cerca de 6.000 anos até os dias de hoje, exatamente pela capacidade de registrá-la através da comunicação. A comunicação, então, ela é fundamental para vivermos em sociedade, para nós aprendermos a convivermos uns com os outros. É necessário nós sabermos nos comunicar, e quando nós falamos dos dias atuais, nós lembramos que em diversos momentos nós tivemos oportunidade de ver pessoas comprometidas com esse tipo de estudo. O estudo de uma comunicação não violenta tem sido um tema muito debatido. Saber se comunicar é fundamental. Nós sabemos, por exemplo, que muitos dos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas se preocupassem mais em saber se comunicar, respeitando opiniões, usando o tom de voz correto. Tem pessoas muito suscetíveis. Nós sabemos que boa parte dos conflitos que assolam os relacionamentos interpessoais na humanidade estão relacionados à forma como nós nos comunicamos. E quando nós falamos de comunicação, nós não podemos esquecer do mais importante comunicador que já esteve entre nós. Estamos falando naturalmente de Jesus. A sua mensagem, a sua forma de falar às multidões, a sua mensagem foi tão bem disseminada que praticamente todos nós no ocidente do nosso planeta, todos nós na face da Terra, principalmente nós no ocidente, nós conhecemos a sua mensagem, que atravessou diversos séculos, que atravessou milênios e continua entre nós, e continua sendo debatida, continua sendo estudada, como se nós ainda nos dias de hoje tivéssemos condições de ouvi-lo, quando o momento em que ele declamava o hino do Sermão do Monte das Bem-aventuranças, no momento em que naquela oportunidade ele nos ensinava e cantava para a humanidade a belíssima canção da oração dominical, ensinando-nos a forma como nós deveríamos nos dirigir ao Pai, Pai nosso, Pai de todos nós, sem distinção. Ele nos ensinava, então, peripateticamente, ele nos ensinava, então, através da sua comunicação impressionante. Nós sabemos que, ao longo dos séculos e mesmo antes dele, existiram muitos filósofos, muitos importantes comunicadores, mas ninguém fez como ele o fez. Jesus, sem sombra de dúvida, foi o maior comunicador que a história já registrou. Nós não temos dúvidas. E a sua capacidade de comunicação era tão impressionante, a sua pedagogia era tão impressionante, que ele falava-nos, por exemplo, por parábolas. Sabia ele da importância das figuras, das imagens, e nos ensinavam por parábolas. Parábolas que pareciam simples histórias, mas que hoje nós somos capazes de compreender a profundidade, porque não existe superficialidade nos ensinamentos de Jesus.
Tudo que Jesus nos ensinava era extremamente profundo. E se nós estamos encontrando alguma superficialidade, é porque nós não fomos ainda capazes de compreender na sua essência. E a doutrina espírita, a partir do século XIX, ela vai nos trazer lentes. As lentes para que nós consigamos ser capazes de compreender essa mensagem. As mensagens foram, segundo o próprio Kardec registrou, as mensagens foram ditadas através de parábolas para que elas conseguissem atravessar os séculos, porque nós, na nossa pequenez, nós mudamos muitas das mensagens, acrescentamos dogmas, acrescentamos floreios, exatamente pela nossa incapacidade de seguir os passos de Jesus. Muitos de nós resolvemos então deturpar a sua mensagem, mudar a sua mensagem. E não vai aqui nenhum tipo de crítica específica, porque possivelmente éramos nós mesmos. Éramos nós, talvez por isso tenhamos hoje o compromisso de volvermos a mensagem original na sua essência, ou pelo menos de buscá-la. Então a doutrina espírita ela nos oferece as lentes para que nós consigamos interpretar essas parábolas. Jesus, como eu dizia, ele nos ensinava por parábolas para que aquelas mensagens pudessem atravessar os séculos. Se ele tivesse dito diretamente da forma como nós hoje a entendemos, ou conforme hoje nós começamos a engatinhar no seu entendimento, talvez nós não a tivéssemos registrado, nós tivéssemos modificado como fizemos em outras oportunidades, mas as parábolas garantiram que as mensagens chegassem até os dias de hoje. Jesus, ele conseguia se comunicar impressionantemente até quando ele fazia silêncio. É impressionante, né? Nós vamos encontrar nos diversos diálogos, nas diversas passagens nos evangelhos, Jesus ele não dava respostas prontas. Ele sempre fazia com que o indivíduo, numa técnica pedagógica impressionante, como fizeram importantes filósofos do passado, a exemplo de Sócrates mesmo, Jesus ele não dava respostas prontas, se comunicava com todos, ouvia a todos e sempre tinha uma importante lição para nos deixar. E, como eu estava dizendo, uma das formas de comunicação, das diversas formas de comunicação que Jesus nos deixou, algumas vezes ele conseguia transmitir importantíssimas mensagens permanecendo em silêncio. Isso é impressionante. Jesus deixava mensagens extremamente profundas, extremamente sofisticadas, permanecendo em silêncio. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de João, no momento em que ele reunia o seu colégio apostólico e falava novamente para aqueles personagens que estava chegando a hora do seu testemunho, estava se aproximando a tragédia da cruz. Ele falava da sua ausência física junto daqueles personagens, quando, segundo o espírito Humberto de Campos, eles todos teriam começado a discutir entre si, começavam a discutir quem é que iria comandar na ausência de Jesus. Alguns diriam que deveria ser Pedro, por exemplo, porque era o mais velho. Outros diziam que deveria ser João, porque era o mais jovem. Outros diziam que devia ser Tiago. Outros diziam... E assim eles discutiam entre eles quem é que iria comandar após a ausência física de Jesus. E eles começavam a discutir acaloradamente quando, de repente, Jesus é em silêncio. E eles estavam tão entretidos na discussão que nem perceberam o que Jesus fazia. Jesus silenciosamente se levanta, desnuda-se da túnica que vestia, cinge-se com apenas um avental, exatamente como faziam os servos mais humildes. Ele toma de uma bacia, ajoelha-se na frente dos seus discípulos e começa a lavar-lhe os pés. Olha o tamanho dessa lição, em silêncio. As mais importantes lições, as mais profundas lições de Jesus, ele nos passou em silêncio. Silenciosamente ele nos dava essa lição de humildade. E mais importante do que tudo isso, relembrando o Evangelho de Mateus agora, quando Jesus teria registrado que aquele que quisesse ser o maior entre vós, que fosse o primeiro a servir. Jesus respondia à indagação daqueles personagens. Silenciosamente ele dizia: aquele que quiser ser o maior entre vós,
que seja o primeiro a servir. E servia Jesus da forma mais humílima que se conhecia, como os servos o faziam. Se colocava ele de avental, de joelhos, lavando os pés dos discípulos. A sua atitude foi tão impactante para os discípulos que Pedro se recusou, dizendo: não, mestre, eu não posso permitir que tu laves os meus pés, porque era eu quem tinha que estar lavando os seus. Jesus imediatamente o repreende, dizendo: Pedro, se você não permitir, não poderá ter parte comigo. E Pedro imediatamente percebe que aquele momento era um momento importante. Ele teria dito algo mais ou menos assim: mestre, então lava também o meu corpo e meus cabelos. Era a profundidade da lição. Era tão profunda que naquele momento os discípulos não foram capazes de compreendê-la. Compreenderam mais tarde, naturalmente. Mas Jesus se comunicava mesmo quando fazia silêncio. Nós nos lembramos do diálogo entre Jesus e Pilatos. Quando Pilatos teria perguntado a Jesus o que é verdade, Jesus, de forma extremamente eloquente, teria respondido com silêncio. Deixava claro ali que Pilatos não teria condições de compreender essa verdade. E caritativamente silenciava, exatamente como está no Evangelho Espírita, quando nos fala da caridade material e da caridade moral. A caridade moral é de silenciarmos, para deixarmos o mais tolo falar, silenciarmos caritativamente para não colocarmos pesados fardos sobre os ombros daqueles que não têm condições de carregá-los. Para que não aumentasse o compromisso de Pilatos, Jesus permanecia em silêncio. Era impressionante a forma como ele tinha de se comunicar. Jesus, que nada escreveu. Meus irmãos, isso não é verdade. Tem uma passagem em que Jesus escrevia assim. Será que nós conseguimos nos lembrar dessa passagem? Curiosamente, essa passagem também está apenas no Evangelho de João. A única vez em que Jesus escreveu alguma coisa. Como eu queria ser uma mosquinha para ler o que Jesus escrevia, porque ninguém o leu. Nós sabemos, então, que a passagem começa mais ou menos assim. Era um período de festividade. Estavam todos reunidos em Jerusalém. Jesus estaria ao templo, numa das entradas do templo chamada Entrada Nicanor. E essa entrada dava exatamente vista ao Gólgota, ao Monte das Oliveiras. E Jesus estaria ali. Segundo o evangelista, Jesus escrevia no chão. Nós não sabemos exatamente o que Jesus escrevia, mas como eu queria poder ler. Quando, de repente, toda aquela tranquilidade que dominava o ambiente, embora fosse festa, uma mulher é arrastada pelos braços e jogada na frente de Jesus por uma turba extremamente excitada, extremamente exaltada. Eles, segundo sentenciavam, segundo afirmavam, eles haviam flagrado aquela mulher em adultério e jogavam aquela mulher na frente de Jesus. Meus irmãos, não estavam aquelas pessoas procurando Jesus para nenhum tipo de julgamento ou de aconselhamento. Afirmaram para Jesus que aquela mulher havia sido flagrada em adultério e perguntavam a Jesus o que deveria ser feito. Curiosamente, nós precisamos abrir um parênteses para entendermos melhor a profundidade dessa passagem. Em 2 dos 5 livros do Torá, nós vamos encontrar regras que punem, que castigam aqueles que são flagrados em adultério, são castigados pela lapidação, são condenados à morte. Era assim que o adultério era resolvido naqueles tempos, até os dias de Jesus. Só que aquela mulher, naturalmente, estava ali sozinha. Naturalmente que ela não tinha como ser adúltera se não houvesse também a figura de um adúltero ou de um adulterador. Mas aquela sociedade muito machista trazia apenas a mulher para ser condenada. Existia também uma regra chamada de ordalha. A ordalha funcionava da seguinte forma: sempre que uma mulher ela era flagrada em adultério, ela naturalmente não tinha nada que pudesse dizer em sua defesa, porque existia o flagrante. Entretanto, se essa mulher não fosse flagrada, ela poderia dizer que nada aconteceu,
que era uma invenção, que ela era inocente, então ela era imediatamente submetida à lei de Ordália. A lei de Ordália era uma beberagem, era uma bebida que os sacerdotes faziam com ervas amargas e com podridão retirada do altar dos holocaustos, raspavam toda aquela podridão e faziam uma beberagem horrível, e a mulher era obrigada a beber isso. Se ela vomitasse, se ela passasse mal, é porque ela estava mentindo e naturalmente seria punida. Se ela não passasse mal, é porque Jeová a havia protegido. Então era sinal de que ela dizia a verdade. Não preciso nem falar aqui que a maior parte das mulheres eram chamadas imediatamente de mentirosas ou até se recusavam, preferiam assumir um delito que não fizeram do que beber essa beberagem, a lei da Ordália. Aquela mulher havia sido flagrada em adultério, então não tinha necessidade da Ordália. O adúltero não estava ali presente, nem aquele que se considerava lesado pelo adultério. Era apenas uma turba de homens enfurecidos que perguntavam a Jesus qual deveria ser a condenação daquela mulher ou o que deveria ser feito. Mas aquela turba, como nós sabemos, eles não estavam atrás de nenhum tipo de aconselhamento por parte de Jesus. Eles queriam apenas ter uma desculpa para prender Jesus. Porque se Jesus dissesse, como ele costumava dizer, que nós deveríamos perdoar aquela mulher, ele estaria indo contra as leis de pelo menos 2 livros do Antigo Testamento. Se Jesus dissesse que sim, que ela merecia a morte pela lapidação, pelo apedrejamento, porque tal era a lei, ele se contradiria. Aquelas pessoas queriam flagrar, queriam pegar Jesus em contradição. Logo Jesus, um grande comunicador, a luz do mundo, aquele que nos recebeu a todos aqui, aquele que nos envolve a todos, aquele que é um espírito puro. Aquelas pessoas perguntavam então para o tentar. Segundo o evangelista, Jesus permanecia sereno, impávido, e permanecia escrevendo com os dedos no chão. Quando, de repente, sem perder a serenidade, ele teria se levantado e dito apenas uma frase, que cessaria toda aquela confusão, todo aquele conflito. Que atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecados. E continuou, segundo o evangelista, agachou-se novamente e continuou a escrever no chão. Aquela única frase de poucas palavras foi o suficiente para acalmar toda aquela turba enfurecida, toda a multidão. Segundo João, os primeiros a se retirarem dali foram os mais velhos. Isso porque, segundo João, os mais velhos possuíam mais pecados, o que eu não concordo. Eu conheço pessoas jovens que conseguem fazer coisas impressionantes. De repente, todos haviam saído e permaneciam no local apenas Jesus e aquela mulher humilhada. Tão humilhada que ela não conseguia erguer seus olhos, que ela não conseguia falar. Jesus, então, voltava-se para ela e perguntava: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? E ela afirmava: foram todos embora. Então eu também não te condeno, mas vá e não tornes a pecar. Era o maior comunicador que a humanidade já teve notícias. Com apenas uma frase, ele acalmou a multidão. Com apenas uma frase, ele libertou aquela mulher que já estava condenada, que seria morta de uma forma tão cruel através da lapidação. Apenas uma de suas frases. Aqueles que assistiam a esses encontros, a essas oportunidades, foram transmitindo a mensagem através, em princípio, da oralidade. E depois foram se construindo os pergaminhos, os evangelhos, foram colocando essas memórias através da escrita. Mas, curiosamente, Jesus nada escreveu. Ele nada registrou para todos nós. E os seus primeiros discípulos, eles transmitiam essas mensagens através da oralidade. Falavam uns para os outros, relembravam, rememoravam. E Jesus mesmo, ele nada teria registrado. Mas escrevia ele, segundo João, escrevia ele no chão como eu queria ser uma mosquinha, para poder ler o que Jesus escrevia. A tradição atravessou os séculos afirmando
que Jesus escrevia no chão sentenças, escrevia no chão aquilo que faria com que aquela turba despertasse. Ele escrevia no chão ladrão, caluniador, adúltero. E aquelas pessoas que queriam condenar aquela mulher começaram a ler o que Jesus escrevia e, de alguma forma, talvez envoltas pelo magnetismo que Jesus exalava. Aquelas pessoas foram, como diz no jargão popular, a ficha foi caindo, e aquelas pessoas então foram percebendo que não tinham condições de julgar aquela mulher, e foram se retirando daquele ambiente, começando pelos mais velhos. Jesus foi o maior comunicador que a humanidade jamais viu, e a sua comunicação atravessa os séculos, nos servindo de lições até os dias de hoje. E segundo os Espíritos nos informam, nós encontramos nos Evangelhos de Jesus tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, no caminho da nossa felicidade. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós, em especial nos nossos lares, que todos nós possamos, de alguma forma, ao relermos, ao encontrarmos as mensagens de Jesus, ao lermos os seus evangelhos, nós possamos encontrá-lo verdadeiramente em nossas vidas, trazê-lo para junto de nós, para que nós possamos assimilar melhor as suas mensagens e vivenciá-las. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Dedicado aos nossos irmãos em dificuldade, que ainda sofrem, têm algum tipo de sentimento negativo por eventos ocorridos, enfim, que estão perdidos ainda e não se equilibraram. E também aqueles que procuram a casa em busca de uma oração, de um momento de paz. A esses espíritos dedicamos toda a nossa boa-vinda, o nosso carinho e o nosso amor. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Se aproximam de nós os amigos da falange indiana, comandados por Arthur. Esses amigos não incorporam, trazem para nós os fluidos benfazejo que renovam as nossas energias, purificam o ambiente
e fluidificam a nossa água. Vamos recebê-lo numa posição bem confortável e que seja muito bem-vindo em nossa casa, em nossos lares. Que assim seja. Chegamos ao final dos nossos trabalhos. Vamos a Deus. Senhor, Pai amantíssimo, justo e bom, abençoa os seus filhos reunidos nessa casa, em seus lares. Abençoa nosso país e todo esse planeta num momento difícil que passamos. Que a sua bênção e a sua luz esteja sempre presente sobre todo esse mundo do Senhor. E permita que Jesus, com os seus mensageiros, estejam zelando por todos nós, em todos os cantos do planeta em que tem um sofrimento, uma dor, uma lágrima. Que a nossa súplica desta noite se reverta
em bem-estar, em harmonia para todo esse planeta que tanto nos dá. E agradecemos a Ti, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que recebemos. Que o Seu nome seja sempre louvado, agora e sempre. Que assim seja. Amém. A casa de José encerra os seus trabalhos da noite, desejando a todos uma excelente semana, com a paz, com o carinho e o amor de Jesus e de todos esses espíritos que nos ajudam e nos amparam. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana e até a próxima quarta-feira, dia 22.